E a gente vai, então, começar nossa escola bíblica ministerial de hoje. E a nossa escola bíblica, como nós temos falado, tem 6 módulos. Cada módulo nós temos 10 lições. 10 lições. E nós estamos no módulo 1, onde o tema é Rudimentos da Fé. E a lição de hoje tem como tema a obra da cruz. Eu mandei ontem pelo WhatsApp, eu mandei um PDF da lição de hoje, e a gente, então, é para facilitar você. Eu sei que é difícil acompanhar, principalmente porque você tem que olhar o celular, o smartphone ou um computador, e talvez você não tenha acesso à lição. Então, por isso, Ira já providenciou uma maneira de ajudar você a acompanhar. A gente está tentando está projetando a lição para você acompanhar, mas se você tem em casa o livro, melhor ainda. E se você não tem o livro, você pode comprar na nossa livraria. O livro é esse, tá bom? Então, esse livro já está disponível, a nossa livraria já está atendendo durante a semana. Então, se você precisar do livro, você pode vir aqui comprar. Precisar de uma Bíblia, você também pode vir comprar. Já estamos funcionando também durante a semana com a secretaria da igreja. Gente, nós vamos orar. Antes da nossa oração, a gente quer agradecer a Deus pela vida do Alexander, que está completando mais um ano de vida. Alex, meus parabéns, que o Senhor continue te abençoando, sustentando a sua vida. Você é muito precioso para nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde, querido. Nós vamos orar nesse momento. Pai, nós colocamos diante de Ti esta transmissão, pedindo que o Senhor cuide. Pai, nós procuramos fazer o melhor. Os rapazes, o Bira, Pai, eles já estão aqui desde cedo, preparando tudo, para que a gente pudesse ter uma boa transmissão. Por isso, Pai, a gente pede que o Senhor abençoe, Pai, essa nossa transmissão. Não somente em termos de qualidade de transmissão, em razão da técnica, ó Pai, mas que o Senhor abençoe a transmissão daquilo que nós vamos estar ministrando nesse momento. Que Tu, ó Espírito Santo, seja o interlocutor que fala ao meu coração, à minha mente, mas também à mente, aos corações daqueles que estão assistindo agora e participando agora desta aula. E que o Senhor nos abençoe. No nome de Jesus, amém. Então, gente, o tema de hoje é a obra da cruz. Nós vimos na semana passada, que onde nós tivemos como tema a queda e a promessa, que o homem foi criado numa condição, com características, com marcas, totalmente diferente daquilo que a gente viu hoje. O homem trazia santidade, o homem trazia nele autoridade, prosperidade, comunhão com Deus e tantas outras coisas que eram inerentes ao homem original, criado à imagem e semelhança de Deus. Mas o pecado entrou, o homem desobedeceu, cedeu à tentação, foi enganado por Satanás. Satanás, nós vimos, ele é o pai da mentira, e ele foi o primeiro a mentir, e mentiu para o homem, e o homem acabou caindo. E o homem, quando ele cai, ele agora vai ter as consequências do seu erro. Porque Deus havia estabelecido, não coma do fruto da árvore que está no centro do jardim. E ele comeu. Então, ele trouxe consequências. Mas Deus, ele não abandonou o homem ao léu, não largou o homem ao léu. Deus, então, ele estabeleceu um
plano para que o homem fosse resgatado. Deus poderia simplesmente, naquele momento, onde o homem errou, desobedeceu, onde o homem começou o processo de afastamento dele, ter posto fim em tudo. Mas não foi isso que ele fez. Então, Deus, ele, no seu amor, no seu propósito, ele então não largou o homem lá. E ele preparou algo para que o homem fosse resgatado. Para que esse homem que fora criado à sua imagem e semelhança, que trazia um padrão original, principalmente de santidade, esse homem agora pudesse ser resgatado. Então, a obra da cruz, né, detalhar o plano de salvação levado a cabo por Deus, com a encarnação de Jesus e sua morte na cruz, e apontar os benefícios da obra de Cristo sobre a vida de todo aquele que crê. Com o pecado, houve uma dívida. E toda dívida precisa ser paga, né? E o homem, então, ele contraiu uma dívida. Quando ele pecou contra Deus. Porque todo contra Deus. Aquela desobediência foi contra Deus. E, na verdade, o que nós podemos entender e aprender disso? É o que nós vamos ver, né? O salário do pecado é a morte. Deus falou isso lá. Paulo vai reforçar esse conceito na sua carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23. E agora, alguns passos importantes que aconteceram com a queda, o que essa dívida gerou, quem nós nos tornamos, em quem o homem se tornou após o pecado. Todos os homens se tornaram devedores. Todos os homens se tornaram devedores. Depois da queda, Deus olhou do céu e não encontrou nem o justo sequer. É importante a gente ler esse conceito. E o salmista, ele vai falar isso para nós. Lá no Salmo 14, ele diz assim, 14, versículos 2 e 3. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento e busque a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. E o apóstolo Paulo, ele vai, como bom conhecedor, ele vai repetir isso na sua carta aos Romanos, quando ele diz que todos pecaram, todos se extraviaram e afastados estão da glória de Deus. E ele vai dizer que não há nenhum justo, nenhum sequer. Então, a gente primeiro precisa entender isso. Nós não somos, muitas vezes, o que a gente pensa que é. Nós não somos tão bons como nós pensamos. Nós trazemos na nossa natureza o pecado. E foi isso que aconteceu com o homem. Então, todos se tornaram devedores. Em razão disso, só haveria uma possibilidade: a encarnação. Toda a raça humana foi corrompida. Então, Deus não encontraria entre os homens uma única pessoa que pudesse satisfazer o seu padrão de santidade para poder cumprir a lei. Então, Deus precisou mandar Jesus. Então, a obra a encarnação se tornou necessária. Não foi apenas porque Deus quis, não. É porque Deus olhou e não viu na raça humana uma única pessoa que pudesse atender o padrão de um sacrifício perfeito, de um sacrifício santo, de um sacrifício totalmente agradável a Deus. Então, foi necessário que Jesus viesse.
e ele nasceria sem pecado e teria que viver sem pecado, para finalmente oferecer-se como sacrifício. É muito interessante a gente pensar nisso. Por que que tinha que ser Jesus? E a gente vai ver que ele se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então, quando a gente pensa no nascimento de Jesus, a gente talvez não tenha entendido por que que ele nasceu do Espírito Santo, e a gente vai ver isso agora, né? A encarnação de Cristo é uma das verdades mais maravilhosas e fundamentais da Bíblia. O Verbo, o próprio Deus, se fez carne e viveu na terra, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. É o que registra João no Evangelho, no capítulo 1. Então, ele foi nascido de mulher. O próprio Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, é importante a gente ler, é importante você ter a sua Bíblia, eu esqueci de avisar, tenha sempre em mãos a sua Bíblia de papel para as nossas aulas, para que você possa anotar, tenha também uma folha, um caderno para anotações, para que você possa anotar, para que você possa registrar na sua Bíblia aquilo que a gente está falando, porque são verdades que você pode lançar mão num outro momento para explicar sobre o nascimento de Jesus, falar sobre a importância dele ter se tornado homem e habitado entre nós. Gálatas capítulo 4:4 vai dizer assim para nós: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Mas a ênfase principal é nascido de mulher. É necessário que ele tivesse também a possibilidade de pecar. E só poderia pecar se ele também a sua natureza 100% humana. São detalhes importantes, mas que vão consolidar a nossa fé. Não é apenas um conhecimento, mas é um conhecimento que tem como propósito fortalecer a nossa fé. Nesses tempos onde a ciência se desenvolveu tanto, muitas vezes a nossa fé ela passa a ocupar um segundo plano, e não pode. A nossa fé ela tem que estar em primeiro lugar em tudo. Temos que entender todos os conceitos, sim, mas se nós não caminharmos como cristãos, pautados na fé, a ciência nos atropela. E a ciência enfraquece a nossa fé. Por isso que a ciência tem um papel muito importante, mas ela não pode se contrapor à nossa fé. Então, é importante você entender por que Jesus 100% homem e por que Jesus 100% Deus. Então, nós vamos ver que ele veio para enfrentar todas as agruras e tentações dos homens. Entretanto, não nasceu debaixo da maldição do pecado. Jesus foi o único nasceu numa outra condição, podendo pecar, porque era 100% homem, mas com uma natureza divina também. Então, a gente vai entender a importância do nascimento de Jesus. Quando o anjo aparece para Maria e vai dizer, em você, o que vai ser gerado em você, vai ser gerado pelo Altíssimo. Porque o primeiro questionamento de Maria foi, como eu, sendo virgem, vou poder gerar um filho? Eu não tenho contato físico com o homem.
Eu não tenho uma relação sexual com o homem. Então, como eu vou gerar um filho? E aí o anjo vai dizer, o que vai ser gerado em você vai ser gerado pelo Espírito Santo. O poder do Altíssimo te revestirá. A gente precisa ter isso muito firmado em nós. Jesus era ao mesmo tempo filho do homem, conforme diz os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, e Jesus era filho de Deus. Também os próprios evangelhos vão registrar isso. Como homem, como filho do homem, era limitado e sujeito a enfrentar todas as tentações e necessidades dos homens. Como filho de Deus, era santo e glorioso, livre da herança maldita deixada pelo primeiro Adão. Sua missão seria, portanto, preservar essa vida de santidade, vencer o pecado e finalmente se oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável. Não era tão simples, né? Então, esse Jesus foi um homem santo e vencedor. Logo no início do seu ministério, logo após Jesus ser batizado nas águas e vir sobre ele a pomba, como sinal do batismo do Espírito Santo sobre ele, naquele momento, ele começou o seu ministério e ele já começa a enfrentar desafios. Ele foi levado ao deserto e ali ele foi tentado. 40 dias, depois de 40 dias e 40 noites de jejum, Jesus foi levado para o deserto e foi tentado. Mas a Bíblia vai dizer que ele venceu todas as tentações. Ele foi tentado em tudo. O autor de Hebreus vai falar isso lá em Hebreus 4:15. Mas ele não pecou. E nós não conseguimos, né? Nós não conseguimos ter esse padrão, não conseguimos. Por mais que a gente se esforce, por mais que a gente busque uma vida de santidade, nós não conseguimos manter um padrão de santidade que Jesus conseguiu. E não é só porque ele era Deus, porque senão não teria por que Deus fazer com que ele tivesse também a natureza humana. É porque ele conseguiu vencer todas as tentações. Então ele se ofereceu como sacrifício, né? Então Jesus ele precisava ser esse cordeiro, o cordeiro perfeito. Quando Jesus ele começa a sua caminhada, João Batista vai dizer: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, Jesus ele precisava ser esse cordeiro em comparação ao que acontecia lá no Antigo Testamento, na época da lei, onde o animal era sacrificado, onde o animal era colocado como expiação para o pecado dos homens. Então Jesus ele foi esse cordeiro perfeito. Como é bom a gente ter esse entendimento, né? E ele foi uma escolha voluntária. Jesus não tinha obrigação de morrer. Ele não contraiu a dívida do pecado. A sentença de morte era para o homem, não para Jesus. Ele não pecou. Em tudo ele foi tentado, mas em nada pecou. Então ele não tinha a dívida que o homem tinha. Ele não tinha a dívida que nós temos, que eu e você tem com ele. Então, na verdade, nisso que o autor de Hebreus fala, Hebreus 9, 13 e 14, olha o que ele nos diz. Se a aspersão do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificando nossa consciência das obras
Deus vivo. Então, é necessário o Cordeiro perfeito. Então, mas foi uma escolha. A gente dá um segundinho para a gente. Conta aí comigo, né? Conta comigo. Vamos lá, vamos contar. Estou te enrolando porque eu quero que você conte certinho comigo. Vamos lá. Vamos começar. 0,9, 0,8, 0,7. Estamos de volta. Viu como é que foi menos de 5? Estamos lá, gente. Então, foi uma escolha voluntária. Ele não tinha obrigação de morrer, porque ele não contraiu a dívida do pecado que nós contraímos. Então, é importante entender isso. E ele vai dizer isso lá em João 10, 11, 17 e 18, diz assim. João 10, versículo 11, ele diz: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Versículo 17 e 18, ele diz: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu espontaneamente a dou, e tenho autoridade para dá-la, e autoridade para tornar a tomá-la. Este mandato recebi de meu Pai. Ele tinha autoridade. Ele foi uma escolha voluntária de Jesus morrer na cruz do Calvário. É interessante, às vezes a gente não presta muita atenção em alguns detalhes, e eu tenho procurado estar mais atento a alguns detalhes de alguns textos bíblicos. Quando Jesus ele está no Getsêmani, e os soldados chegam para prendê-lo, os soldados não sabiam ou não reconheceram ele naquele momento e perguntaram, e aí Jesus, o que vocês vieram fazer? Nós viemos prender Jesus. E aí ele disse, sou eu. Quando ele diz, sou eu, os soldados caem. Os soldados caem. Querido, se simplesmente com a menção dessa palavra, sou eu, eles caem. Jesus, eles não teriam condições de prender Jesus. Homem nenhum poderia prender Jesus. Exército humano nenhum poderia prender Jesus. E ele mesmo vai dizer, quando Pedro pega a faca e corta lá a orelha do soldado, ele mesmo vai dizer que ele poderia, naquele momento, solicitar uma miríade de anjos. Queridos, Jesus ele se entregou voluntariamente. Lógico, existem vários contextos, mas foi opção, foi escolha. Era uma substituição também voluntária. Ao aceitar a cruz, Jesus estava se dando como substituto dos pecadores. Aquela morte terrível era o que cada homem merecia por causa da rebelião. Mas ele apresentou o seu sangue como resgate por nós. Nós já éramos, naquele momento, reféns de Satanás. A humanidade já estava refém de Satanás. Na verdade, a humanidade se tornou refém e escrava de Satanás lá atrás, através de Adão. É o que a gente vai ver mais à frente. Então, o Cordeiro Perfeito, ele vai estabelecer uma vitória, e a vitória da cruz. Muitos olham para a cruz como um símbolo de derrota e fraqueza, mas esta não é a visão correta. Paulo ensinava que a mensagem da cruz é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. O que parecia uma grande vitória do inferno, na verdade, foi sua derrota. Ali na morte do Cordeiro de Deus, o preço da salvação foi pago e os argumentos do diabo cancelados. A cruz é o nosso símbolo. Nós temos
como símbolo uma cruz vazia, mas a cruz não deixa de ser o nosso símbolo. E o próprio Jesus vai dizer que quem quiser segui-lo deveria tomar sua própria cruz. Não é sua vida de sofrimento, mas é entender o que a cruz significa. Então, a cruz, ela se tornou um instrumento de vitória, e não de derrota, e não de fracasso. A vida não terminou na cruz, mas a vida, ela se estabeleceu de maneira definitiva para todos nós lá na cruz. Então, Satanás, ele vai investir de todas as formas para fazer com que Jesus pecasse. E talvez até o sofrimento que foi imposto a Jesus era talvez uma tentativa de fazer com que ele voltasse atrás, ou que ele, de repente, blasfemasse, ou sei lá, alguma outra atitude. Então, até aquele sofrimento terrível pode ter sido uma das tentativas também de Satanás, porque o homem não precisava agir com tanta crueldade. Ainda que os profetas, principalmente o profeta Isaías, ele já tinha declarado que ele sofreria, ele levaria sobre si os nossos pecados, e ele sofreria tudo por amor a nós. Mas não precisava ser o homem, a maldade no coração do homem. Então Satanás está por trás, tentando fazer com que Jesus não continuasse o seu plano, o plano de chegar até a morte, e morte de cruz. Então, aquele terrível sofrimento, Jesus aceitou. Ele aceitou toda a maldição da queda de Adão. Ele estava levando sobre ele toda a maldição. Aquilo que começou em Adão, que veio trazendo maldição sobre o homem, Jesus estava ali tomando a decisão de levar até o fim todo aquele processo, porque ele era necessário resgatar o homem de uma vez por todas e de maneira definitiva. Então, Gálatas 3:3 vai dizer para nós assim, o apóstolo Paulo vai dizer para nós: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, foi se cumprindo exatamente aquilo que a palavra já estabelecia, já tinha como uma promessa, e aí, até a ida para a cruz, todo aquele sofrimento, ele poderia ter evitado, mas ele foi até o fim. E quando Jesus está sendo crucificado, depois de passar por todos os açoites, escárnio, coroa de cruz na cabeça, pregos nas mãos, ele vai dizer assim: está consumado. Era aquele momento, o ápice da dor. Mas da dor, talvez muito mais do que física, porque eu penso que diante de tanto sofrimento, talvez o seu corpo, naquele momento, já estivesse, talvez, até imune à dor, diante de tanto sofrimento que ele passou. Palavras minhas, tá? Então, mas naquele momento, o que Jesus ele vai dizer Pai, por que me desamparaste? Porque ali não era só mais a dor física, era a separação. Era que naquele momento ele experimentasse e levasse sobre si todo o pecado da humanidade, toda a maldição que começou lá em Adão, estava agora sendo lançada sobre ele, e ele estava agora quase triunfando, mas ainda estava sentindo talvez a maior causa do pecado,
quando ele carrega sobre si os pecados, ele vai dizer: meu pai, por que me desamparaste? Porque naquele momento Deus, é como se Deus virasse as costas para ele, e aí ele carrega sozinho aquilo ali. E aí ele vai dizer: consumado está. Terminei. A obra da salvação está pronta. Não há mais necessidade de sacrifício algum. E naquele momento, então, ele vai triunfar sobre a morte, porque lá na cruz ele venceu o pecado. Mas não era só vencer o pecado, era vencer também a morte. Era necessário cumprir tudo que a palavra dizia. Então não era só morrer, porque aí outros também morreram, outros homens morreram, mas era necessário agora a vitória sobre a morte. Aí sim é que houve o triunfo maior. Naquele momento, e a gente entende isso, né, quando a justiça divina foi satisfeita, todo pecado gera uma dívida paga, e naquele momento Jesus já estava pagando a dívida. Mas era necessário que Deus aceitasse aquela oferta, e Deus aceitou porque Ele era justo, mas agora era necessário vencer aquele momento. E como isso foi feito? Quando Ele ressuscitou. Quando Deus o ressuscitou dos mortos, quando Deus trouxe Jesus dos mortos, aí foi estabelecida a vitória. A vitória sobre o pecado foi estabelecida na cruz, mas a vitória sobre a morte foi estabelecida na ressurreição de Jesus. Né? Então, diz assim, Atos 2, 24. Gente, vai dando um alô aí, vai interagindo aí com a gente. Atos 2, 24. Se você tiver dúvida, você anota no papel, depois manda por um WhatsApp. Né? Não sei se a gente vai ter condições hoje de estar ajudando você em algumas dúvidas, mas manda suas dúvidas para a gente. Tá bom? Atos 2, 24 diz assim: Mas Deus o ressuscitou, soltas as ânsias da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Então, foi Deus que ressuscitou. A morte não pôde deter Jesus, e foi por isso que nós hoje também temos garantida a vitória sobre a morte. Ao ressuscitar, Jesus devolveu a vida eterna aos homens e assumiu toda a autoridade no céu e na terra. Querido, é muito espetacular isso. O que aconteceu lá no Jardim do Éden? Quando o homem pecou, a morte foi estabelecida. Mas o que aconteceu? Adão pecou, olhou para o seu corpo, continuou vivo. Eva olhou para o seu corpo, verdade, Adão, nós continuamos vivos. Mas a morte ali não foi a morte física, a maior consequência, mas foi a morte espiritual. Naquele momento o homem perdeu direito à eternidade. Então, quando Jesus ele ressuscita, quando ele morre naquela cruz, ele condiciona de novo o homem. E ao ressuscitar, ele garante essa eternidade para o homem. Porque se Jesus não ressuscitasse, como diz o apóstolo Paulo, em vão seria a nossa fé. Se Jesus não ressuscitasse, querido, nós estávamos perdidos. Poderíamos viver de qualquer maneira aqui. A vida aqui já seria ruim, vivendo de qualquer maneira, mas não haveria eternidade. Mas a nossa vida aqui tem que ser uma vida de santidade que agrada a Deus. E tem que ser uma vida que honre a Deus.
Porque a nossa vida, ela vai ser melhor aqui e vai trazer também para nós a garantia da eternidade. Então, naquele momento, Jesus ele estava morreu naquela cruz, pagou todo aquele preço, mas tem que ter alguns benefícios. Tem que trazer aquela morte na cruz trouxe benefícios para nós. Vamos ver quais são? A conquista da cruz é maravilhosa. Por causa do sacrifício de Jesus, o homem voltou a ter direito a tudo quanto havia perdido no Éden, bastando para isto crer, arrepender-se de sua rebelião e sujeitar sua vontade novamente a Deus. Vamos ver alguns dos benefícios, entre muitos outros, que foram disponibilizados no Calvário. Primeiro, regeneração. Cristo é a raiz de uma nova raça. A partir da cruz, o homem pôde escolher entre continuar pertencendo à descendência amaldiçoada do primeiro Adão ou nascer de novo. Muito legal isso. O homem pôde escolher, né? Então, mas já havia garantido na cruz a nossa regeneração, a regeneração da humanidade já estava determinada. Então, ser regenerado é gerado novamente. A regeneração, ela tem como proposta gerar em nós uma nova criatura, um novo homem. E agora gerado não mais segundo Adão. No nosso primeiro nascimento, quando a gente nasce, depois de 9 meses ali no ventre da nossa mãe, esse foi o processo para todos nós. Talvez alguns tenham ficado um pouco menos de 9 meses, mas esse é o processo. Ali nós somos gerados em Adão. Quando nós nascemos de novo, por meio da fé, do arrependimento, da fé em Jesus, a gente nasce de novo. E agora a gente nasce em Cristo. Para este mundo a gente nasceu em Adão. Todos os homens e mulheres nasceram em Adão. Trazem a maldição do pecado. Mas quando a gente entende o que aconteceu na cruz do Calvário, quando a gente entende a obra da cruz, nós nascemos de novo e agora gerados em Cristo. Isso é lindo demais. É lindo demais. Eu queria que você entendesse muito bem isso. É adoção. Os que creem e aceitam o sangue da cruz passam do estado de criaturas à condição de filhos de Deus. Eu vou frisar bastante esse ponto da lição, porque ainda tem muitos conceitos deturpados dentro das nossas igrejas. E talvez você que está participando agora ainda tenha dúvida, porque ouviu falar tanto que todo mundo é filho de Deus, e não é verdade. Verdade é o que a Bíblia diz que é verdade. Verdade não é o que as pessoas afirmam, ou talvez nem o que a ciência afirma, mas verdade é o que a Bíblia afirma ser verdade. Então, o que a Bíblia vai dizer para nós é que todos foram criados, gerados em Adão. Então, somos criados. Mas, filho, olha o que diz, João 1,12, precisava ler. Mas diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Diz assim, mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Crer em qual nome? Jesus. Jesus. Eu agora nem lembro se foi quarta ou se foi domingo, que eu me emocionei com o nome de Jesus. Foi quarta, né?
quarta-feira. Eu me emocionei. Quando nós estávamos aqui cantando, porque é preciso crer nesse nome para se tornar filho, para deixar a condição de criatura e ser adotado e se tornar filho. E como filhos, a gente tem agora mais benefícios. Somos co-herdeiros com Cristo de todas as suas riquezas. Romanos 8:17. Diz assim: se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Se a gente crê que Jesus está à direita do Pai, a gente precisa crer que nós vamos estar à direita do Pai com Ele. Se a gente crê que Ele é herdeiro de todas as bênçãos espirituais, e que Ele está nas mansões celestiais, nós temos que crer que nós, por meio da fé nele, nós também nos tornamos com Ele filhos de Deus e agora herdeiros e co-herdeiros também de todas as bênçãos e de todas tudo aquilo que Ele tem. A gente precisa ter isso. E outra coisa, aqueles que haviam se tornado inimigos de Deus por causa do pecado, Romanos 5:10, diz assim: pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Às vezes, a gente tem dificuldade para olhar para alguém e ver naquela pessoa um padrão de honestidade, um caráter ilibado, uma pessoa generosa, uma pessoa que abençoa a vida de outras pessoas. Mas se não tem Cristo, se não entendeu a obra da cruz, continua sendo inimiga de Deus. Continua na condição de inimiga de Deus. Então, esses conceitos, eles têm que estar na nossa mente de maneira tão clara, para a gente não cair no engano de achar que a pessoa é boazinha. Gente, não adianta ser boazinha. Tem que entender a obra da cruz. Não adianta a pessoa, você olhar, mas é tão boa. Não vai ter muita gente que é tão boa, mas que vai ser jogado no inferno, porque não passou pela cruz. Não se reconciliou com Deus através do seu Filho Jesus. É o que a palavra diz. E muitas vezes nós queremos ser melhores do que a palavra. O que a palavra diz é o que a palavra diz. É o que é. E não o que a gente pensa, e não o que andam dizendo. Não são os conceitos humanos que definem o que é verdade. O que define o que é verdade com relação à eternidade, o que define o que é verdade com relação à salvação, é a Bíblia. E é isso que a gente precisa, às vezes, entender. Senão, qual o valor da obra da morte na cruz? Ele em amor, nós fomos adotados por Ele em amor e podemos agora chamá-lo de Pai. Romanos 8,15. Pois não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai.
Agora nós somos filhos. Quando a gente recebe desse Espírito, a gente se torna filho. Gálatas 4, 5. Para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Efésios 1, 5. Nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo. Então, são verdades, a gente não pode fugir dessas verdades. A gente precisa entender muito bem isso, tá bom? A gente agora está só no Face? Gente, mas quem está lá já saiu, né? Já foi. Justificação. O pecado trouxe condenação, mas o sangue de Cristo nos justifica. Romanos 5, 1 a 8. Ou seja, através dele somos declarados justos diante de Deus e dos nossos acusadores. É através do sangue de Cristo. É lá na cruz que a gente se torna justificado. Libertação. Outro benefício da cruz. A maldição do pecado foi tornada sem efeito na cruz para todo aquele que crê. Com a vitória de Cristo, o poder do pecado foi rompido, o direito de Satanás quebrado, e o homem voltou a ter acesso a uma vida plena, recebendo autoridade contra a enfermidade e os poderes demoníacos. Lembra que nós falamos semana passada que um dos aspectos, uma das marcas do homem original era a autoridade. O homem entregou a autoridade que ele tinha para Satanás quando ele pecou. E agora na cruz, nós resgatamos essa autoridade sobre o poder das trevas. Nós resgatamos essa autoridade. E nós podemos então, verdadeiramente, ser livres. A autoridade é restaurada. Redenção. Outro benefício. O sangue de Jesus foi o preço de um resgate. Através dele, Deus nos comprou e nos tornou propriedade exclusiva sua. Esse texto a gente tem que ler. 1 Pedro 2,9. A gente precisa ler esse texto. Olha o que diz. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Gente, que coisa maravilhosa. Nós fomos resgatados e na cruz nós nos tornamos propriedade exclusiva de Deus. Agora, como isso acontece? Por meio da fé. Como isso acontece? Quando a gente se arrepende dos nossos pecados. Como isso acontece? Quando a gente, por meio da fé, nós nos arrependemos dos nossos pecados e nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Reconciliação. Último item de benefícios da cruz. A primeira coisa que aconteceu quando Jesus morreu na cruz foi: o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O pecado que separava o homem da presença da comunhão com Deus estava destruído. E pelo sangue houve uma reconciliação. A intimidade perdida no Éden foi reconquistada. E um novo e vivo caminho foi aberto para a presença do Pai. Hebreus 10, 19. 20, vai dizer assim para nós: portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus,
pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Queridos, um dos itens que nós falamos na semana passada, que era a marca no final, no homem antes do pecado, comunhão com Deus. A nossa comunhão com Deus, ela só pode ser restabelecida através de Jesus, através do sacrifício. Por isso que a obra da cruz, ela se torna tão importante. O pecado levou o homem à perda da comunhão com Deus. A morte na cruz, a obra da cruz, restabelece essa comunhão. E é interessante, porque no exato momento que Jesus estava dando seu o último expiro de vida, naquele momento crucial, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. E aí não havia mais separação entre o homem e Deus. Você consegue entender isso? Não havia mais separação. A gente vai fazer algumas ponderações agora, né? Para a gente poder avaliar o que a gente falou agora. Sabe, você precisa entender e até saber explicar a necessidade da encarnação. Por que foi necessário que Jesus se tornasse homem? Você precisa entender isso. Você precisa saber explicar as verdades que estão contidas nas expressões filho do homem e filho de Deus. É simples, mas a gente precisa ter isso como conceito. Filho do homem porque nasceu de uma mulher. Filho de Deus porque foi gerado pelo Espírito Santo. Porque era o próprio Deus. Você precisa explicar o sentido da morte de Jesus, sendo ele santo e nunca tendo pecado. Se a morte era punição para pecadores. E muitas vezes a gente foge a gente não tem a base para explicar isso aqui, aí a gente acaba caindo em algumas palavras de que o Império Romano. Não, o Império Romano não tem nada a ver com isso. Foram os judeus, também tem nada a ver com isso. Foram os escribas, foram os sacerdotes, foram os hipócritas. Não tem nada a ver com isso. Ele foi necessário. E a maldade no coração, tudo gerou que se cumprisse aquilo que era uma verdade que precisava ser consumada. Alguém sem pecado precisava pagar o preço. Então, você precisa saber explicar. Você precisa entender por que dizemos que a cruz representou, que no caso de Jesus não representava fraqueza ou fracasso, mas vitória e triunfo. Você sabe explicar? Fraqueza, fracasso, se ele tivesse permanecido naquela cruz, ou se ele tivesse saído daquela cruz. Mas a cruz significa triunfo. E quais são os benefícios que essa morte trouxe para nós? Quais são os principais benefícios da cruz de Cristo? A gente precisa entender isso. Regeneração, adoção, justificação, libertação, redenção e reconciliação. Benefícios que eu e você hoje tem, né, o que a gente hoje desfruta, porque lá na cruz ele pagou o preço e garantiu para nós esses benefícios. Sabe? Queria que você meditasse agora nessa parte final. Jesus, ele deixou o trono de glória, morreu na cruz do Calvário. E tudo que a gente precisa fazer agora é entender que aquele ato de amor
passando por todo o processo de humilhação, de dor e sofrimento. Foi por mim, foi por você. A gente precisa entender isso. Então, a gente não pode terminar uma classe não apenas pensando no conhecimento, mas pensando na decisão que você precisa, talvez, tomar. Pensando na importância disso para a sua vida. E você precisa refletir sobre isso. Existem benefícios que a obra da cruz trouxe. E Deus quer que você desfrute de todos eles. Amém? A gente vai orar. Eu quero orar antes de dar umas palavras, mas eu quero orar nesse momento. Pai, a gente só tem a agradecer. A gente não tem outra coisa a fazer, a não ser expressar a nossa gratidão pela obra da cruz. Porque ali os nossos pecados foram pagos. Ali a nossa comunhão foi restaurada. Ali a nossa vida foi transformada. E hoje a gente pode ter garantia de que assim como Cristo venceu a morte, nós também estaremos eternamente com Ele. Pai, muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado pela tua graça. E que agora o Senhor libere bênçãos sobre a vida de cada um que está participando deste momento. Abençoa, Senhor, aquele que está na sua casa. Abençoa, Pai, aqueles que vão assistir num outro momento. Mas que esta verdade que nós acabamos de anunciar, ela possa ser o início para uma transformação de vidas, para uma restauração, para tomadas de decisões. Muito obrigado pelo teu amor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, a gente está encerrando, né? Culto às 18 horas, online ainda. Eu já mandei uma palavra, não sei se chegou a você, mas ainda que haja autorização para que cultos, nós entendemos que podemos esperar mais um pouquinho. Quem sabe mais uma semana. Para a gente estar um pouco ainda esse clima que está ainda sobre a nossa cidade, de preocupação, de medo. A preocupação tem que continuar, o cuidado tem que continuar, mas não podemos ser dominados pelo medo. Nós podemos voltar ou ir voltando às nossas atividades, com cuidado, com prudência, mas precisamos ir voltando. E eu entendo que a volta aos cultos presenciais, obedecendo os protocolos de distanciamento, uso de máscara, de álcool gel, tudo isso a gente vai estar fazendo. Sabe, semana que vem não é uma palavra definitiva, mas apenas uma orientação. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Mais uma vez, a gente tem que agradecer muito a essas pessoas aqui tão preciosas, William, Vinícius, Bira, e outros que certamente poderiam estar aqui, mas que a gente entende que não temos como ainda aumentar o número, mas isso vai acontecer logo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Graça e paz.